Meus irmãos, com muita alegria no meu coração, eu saúdo vocês, todos que estão nos ouvindo, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa noite é uma noite propícia para Deus, mais uma vez, realizar todos os seus propósitos e desígnios sobre a sua vida. Pode acreditar que será uma noite de bênção e de vitória da parte do Filho de Deus para as nossas vidas. Meus queridos irmãos, eu quero deixar alguns versos da Bíblia para a nossa meditação, para a nossa edificação espiritual, para o nosso elevo espiritual. Para tanto, eu quero compartilhar com vocês uma porção da Bíblia Sagrada, aqui no livro dos Salmos, de número 37. Quero falar um pouquinho sobre a justiça de Deus, ou seja, as promessas que Deus faz dentro da sua justiça, sendo Ele um Deus justo, que cuida do seu povo com equidade, com justiça, e as suas promessas, elas se realizam, elas se cumpram em nossas vidas. Então eu quero deixar alguns versos da Bíblia aqui escrito no livro dos Salmos, de número 37, que é a nossa base, a nossa leitura de início nesta reflexão bíblica. Fica comigo até o final, porque certamente Deus ele tem muitas joias para repartir conosco, pérolas dentro desse texto. O Salmo 37, o verso 3, o 4 e o 5. Depois, ao longo da reflexão, estarei citando e explicando mais uns 3 ou 4 versos para nós encerrar. Mas, de início, Salmo 37, versos 3, 4 e 5. Olha quanta promessa linda estão embutidas dentro desses salmos. No verso 3 fala assim: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. O salmista, ele, na sua escrita, tomado pelo Espírito do Deus Todo-Poderoso, ele vem falando acerca de uma promessa bíblica tremenda aqui no Salmos 37. Observe comigo o texto. Em primeiro lugar, o texto fala: confia no Senhor. Você precisa colocar toda a sua confiança no Senhor Deus. Porque quando você confia no braço humano, você está sujeito a se decepcionar. Até mesmo porque a Bíblia diz para nós que maldito é o homem que confia no outro homem. Então, a essência da sua confiança, ela está no céu. A excelência da sua confiança, ela está em Deus. Então, quando você confia inteiramente, 100% no Senhor, você não tem medo de enfrentar as adversidades. Por quê? Porque a tua confiança, ela está posta inteiramente no Senhor. Posso deixar um exemplo bíblico para você nessa noite. Está lembrado de Davi e Golias? Durante 40 dias, Golias, ele venceu o povo de Deus, os israelitas, apenas com um grito, apenas colocando terror, ameaçando
na pressão psicológica, gritando, falando e colocando medo. Venceu na pressão psicológica. Mas até o dia que o pequeno Davi, ele disse assim: eu irei na força do Senhor, eu confio no meu Deus. Golias vem contra nós com pau e espadas, mas eu vou contra ele em o nome do Senhor dos Exércitos. Golias confiava na sua armadura, Davi confiava no seu Deus. Então a confiança de Davi estava inteiramente no Deus de Israel. E Davi enfrentou Golias e venceu ele. Por quê? Porque a confiança do salmista Davi estava no Deus Todo-Poderoso. Então a primeira promessa é: confia no Senhor e faz o bem. Deus nos chamou para a gente fazermos o bem. A vida, ela é uma semeadura. Você colhe o que você planta. Colheu generosidade, plantou generosidade, a colheita será de generosidade. Por quê? Porque é a semeadura de Deus. Tudo que você planta volta para a sua vida. Então a Bíblia está nos ensinando para nós, além de confiar no Senhor, a Bíblia manda a gente fazer o bem. E é um dos mandamentos de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia fala que não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Então nós temos uma dívida com o próximo: amar o próximo como a nós mesmos. Então Deus nos chamou para nós fazermos o bem. Está lembrado de Simão Cirineu? Simão Cirineu ajudou Jesus a levar a cruz, ou seja, ele fez o bem. Então a Bíblia fala: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra. Olha que promessa gloriosa que está incutida no Salmo 37. E você habitarás na terra. Deus, ele foi preparar uma terra boa para nós. Uma terra que emana leite e mel. Você não é da terra. Você não é de baixo. Você é de cima. Porém, essa terra, nós temos que lutar e perseverar e renunciar dia após dia para conquistar e tomar posse da terra prometida. Foi Deus quem disse que iria preparar uma terra melhor. E humanamente falando, Deus fez uma promessa para Josué que ele iria herdar uma terra que emanaria leite e mel, lá no Antigo Testamento. E a palavra se cumpriu. Israel peregrinou 40 anos no deserto, mas somente Josué e Caleb chegaram na terra prometida. Eles habitaram na terra. Então a Bíblia está nos fazendo uma promessa: quando você confia no Senhor, quando você faz o bem, você habita na terra. Jesus disse: eu vou preparar lugar, mas eu voltarei para buscar vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês também possais estar. Então Deus foi preparar esse lugar para nós. A nossa morada é nos céus de glória. A Nova Jerusalém, Jesus foi preparar para nós, para o seu povo, um povo especial, zeloso e de boas obras. Os céus é tomado à força. Você não pode desistir de conquistar o céu. O céu é tomado à força. É dia após dia, renunciando a si mesmo, renunciando a sua vontade, renunciando o seu eu, renunciando as coisas desse mundo, para herdar a terra,
para habitar na terra, nós precisamos estar enquadrado em Colossenses 3, verso 1 e 2. Pastor, o que está escrito lá? Buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Pensai nas coisas que são do alto, não nas coisas que são de baixo. Então, são promessas de Deus aqui no Salmo 37. Confia no Senhor, faz o bem e habitarás na terra. E o restante do verso, ele diz assim: e verdadeiramente serás alimentado. Então Deus, ele é o provedor em toda a sua peregrinação aqui embaixo, em toda a sua trajetória de vida aqui na terra. Deus é o seu provedor. É Deus quem provê. A Bíblia fala que Deus supre todas as nossas necessidades em glória, segundo as riquezas da sua soberana glória e graça. Então Deus, ele é o nosso pastor que nos alimenta diariamente. Ora, se a Bíblia fala que Deus veste os lírios dos campos, se a Bíblia fala que Deus cuida dos passarinhos que não seguem nem semeiam, quanto mais você que está me ouvindo. Então, quando você confia no Senhor, os cuidados de Deus estão sobre a sua vida. Quando você confia no Senhor, a provisão de Deus, ela te acompanha. Então, a bênção de Deus, ela vai te seguindo, porque a sua confiança, ela está posta no Senhor. Então aqui, meus queridos irmãos, são promessas lindas de Deus para nossas vidas. Você não pode parar agora. Reflete comigo. Você chegou aonde você chegou. Alguém tentou te parar, mas você não parou. Por quê? Porque a força de Deus está dentro da sua vida para te dar força. O Deus poderoso, ele está segurando firme nas tuas mãos e está te dizendo essa noite: filho, não temas, porque eu sou contigo, nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Então Deus, ele tem ricas e preciosas promessas sobre a sua vida. E as promessas de Deus são infalíveis. Passa céus, passa terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Está lembrado que ele disse para o profeta Chorão? O que vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus é cumpridor de promessas. E você está debaixo de grandes promessas da parte do Senhor. Vamos caminhar um pouquinho dentro dessa narrativa bíblica. Verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Quando a Bíblia fala deleita-te no Senhor, a Bíblia está dizendo espera no Senhor. A Bíblia está dizendo tenha paciência, espere pacientemente no Senhor. Ou seja, descansa no Senhor. Tire toda a ansiedade do seu coração, não se preocupe. Está lembrado do Salmo 46, o verso 10? Todo mundo sabe de qual esse verso bíblico? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Então Deus está falando, deleita-te também no Senhor, ou seja, espera no Senhor. A Bíblia fala que aquele que espera somente nessa vida, sabe o que a Bíblia fala? O que é? É o mais miserável de todos os homens. Você precisa depositar a sua esperança no Senhor, porque é do Senhor que vem a sua vitória. Está lembrado do Salmo 40? É lindo esse salmo. Eu vou repetir.
E eu vou citá-lo para você. Esperei com paciência no Senhor, o salmista disse, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um charco de lodo, firmou os meus passos na rocha, colocou um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, a segunda promessa de Deus nesse verso, nesse salmo é: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá, vai te conceder o desejo do seu coração. Por que Deus vai conceder o desejo do seu coração? Porque Deus é um Pai bondoso. Sabe o que a Bíblia fala acerca da bondade de Deus? Se você pedir um pedaço de pão, Deus não vai te dar um pedaço de pedra. Não. Se você pedir peixe, Ele não vai te dar uma serpente. E sabe o que Ele disse no seu ensinamento, nos evangelhos? Jesus falou assim: vós, homens, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai celestial que está nos céus. Então Deus, Ele é um Pai bondoso. Só que a Bíblia fala: pedi e não recebeis, porque não sabeis pedir. Mas a mesma Bíblia fala: tudo quanto pedirdes em meu nome, orando, crendo, o recebereis. Então a Bíblia fala que Ele vai te conceder o desejo do teu coração. Qual que é o desejo do teu coração aqui nessa noite, nessa live? Aonde está o teu coração? Sabe o que a Bíblia fala, amados? Que aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Porque o coração do homem está a eternidade de Deus. Está escrito no livro de Eclesiastes. Só que tem uma coisa: o coração do homem é enganoso. É por isso que o sábio Salomão falou: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O que contamina o homem e a mulher não é o que entra nos seus lábios, porque desce para o ventre. O que contamina o homem é o que sai da boca, porque vem de dentro para fora. Isso contamina o homem. Só que a Bíblia recomenda para nós guardarmos o nosso coração. Vamos caminhar um pouquinho. Estamos estudando alguns versos no Salmo 37. O Salmo 37, cada versículo é uma promessa linda e preciosa de Deus para nossas vidas. Vamos caminhar um pouquinho. Versículo 5, olha só que interessante, que promessa linda. Entrego o teu caminho ao Senhor. Mais uma vez, confia nele e ele tudo fará. Aqui é uma promessa de Deus: entrega o teu caminho ao Senhor. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, você permite que Ele te conduza pelas veredas da vida. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor, você permite que o Senhor te guia pelos trilhos da vida. Então você precisa entregar o teu caminho ao Senhor. Sabe o que a Bíblia fala acerca do caminho? A Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Mas Jesus vem quebrando esse protocolo, e Jesus vem nos ensinando, Jesus vem nos apresentando o verdadeiro caminho. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. Então a Bíblia fala: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e ele tudo fará. Esse tudo fará é tudo fará. Mas Deus vai fazer tudo na sua vida se você entregar o teu caminho ao Senhor. Porque quando você faz o que você quer,
Não tem como Deus fazer tudo na sua vida. Mas quando você pega o teu caminho, a tua vida, a tua história, diz Deus, o teu coração, Deus, a partir de hoje, eu deposito, eu entrego nas tuas mãos, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não quero fazer aquilo que me agrada. Eu não quero andar segundo os padrões carnais, não. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Porque se estais em Espírito, andais também em Espírito. Paulo disse, agora não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E eu estou crucificado em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos caminhar um pouquinho. O verso 7. Descansa no Senhor. E mais uma vez, espera nele. Olha que promessa linda. A Bíblia manda você descansar no Senhor. Não é para você descansar na igreja. Não é para você descansar em nome de pastor. Não é para você descansar nas redes sociais. Não é para você descansar nos falatórios. Não é para você descansar nas palavras negativas. Não é para você descansar em coisas aprazíveis que este mundo lhe oferece. Não, não é isso. Olha a promessa. Deus falando. Descansa no Senhor. Quem descansa no Senhor, ele não se preocupa. Quem descansa no Senhor, ele está em paz o tempo todo. Quem descansa no Senhor, ele vive com espírito tranquilo o tempo todo. Ele não tem medo, ele não se apavora, ele não se inquieta, ele não fica ansioso. Você sabia que a ansiedade deixa os ossos apodrecidos? Salomão falou que a ansiedade, ela abate o coração. E a ansiedade, ela deixa os ossos apodrecidos. É por isso que a Bíblia fala, não seja ansioso. Então a Bíblia está falando, descansa no Senhor. Sabe o que é descansar no Senhor? É viver bem. Descansar no Senhor é viver em paz. Descansar no Senhor é você levantar de madrugada, de manhã, para você trabalhar e você falar, Deus, eu entrego o meu dia nas tuas mãos. Toma conta de tudo. Prepara todos os detalhes desse dia, porque eu não quero me preocupar. Eu sei que a minha vida, a minha história, os meus passos são dirigidos pelo Senhor. Então, eu vou descansar no Senhor. Quando você descansa, o Senhor trabalha por você. Você não pode ficar inquieto. Tem pessoas, isso aqui é forte que eu vou dizer, tem pessoas que ela não para em igreja nenhuma. Nenhuma igreja tá bom para ela. Em um ano fica nenhuma, e outro ano fica nenhuma. Tem pessoas que mudam de igreja, e em menos de um ano muda de 2, 3 igrejas. Ela é inquieta. Ela está atrás de cargo. Tem pessoas que estão atrás de cargos. Tem pessoas que estão atrás de nome. Tem pessoas que vão para a igreja atrás de consagração, de ser consagrado. Essas pessoas, elas nunca vão crescer. Por quê? Porque elas ficam inquietas. Elas querem coisas que venham agradar o seu ego. Jesus não te chamou para você buscar coisas para agradar o seu ego. Sabe o que é evangelho? Deixa eu te dizer, dentro da Bíblia, com muito amor e com muita humildade diante do Senhor Jesus. Sabe o que é evangelho? É o que Jesus disse. E eu e você precisamos praticar isso. Jesus Cristo falou assim, se alguém quiser vir após mim, não é forçado, ninguém te força a ir para a igreja, ninguém te força a caminhar, ninguém te força a entregar o dízimo, ninguém te força a ser crente, ninguém te força a andar de terno, gravata e Bíblia, ninguém te força. O Espírito de Deus não força ninguém a nada, não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. E sabe o que é o Evangelho? É o que Jesus Cristo falou. Jesus falou assim, se alguém quiser vir após mim, primeiro,
negue-se a si mesmo. Segundo, tome sobre si a sua cruz. E terceiro, siga-me. Quer ir morar no céu? Quer melhorar de vida? Quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Primeiro, negue-se a si mesmo. Mesmo desanimado, vai para a igreja. Mesmo cansado, vai para a igreja. Mesmo vivendo pressões no trabalho, vai para a igreja. Mesmo sendo perseguido, vai para a igreja. Mesmo passando por lutas, vai para a igreja. Mesmo passando dificuldades financeiras e espiritual, vai para a igreja. Você nunca vai resolver os seus problemas espirituais em casa. Não. Você vai resolver os seus problemas espirituais na casa do Senhor, é na igreja. É onde Deus ordena a bênção e a vida para todo sempre. Então Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, vamos caminhar mais um pouquinho aqui, mais 3 versos. O 23, eu estou falando sobre as promessas de Deus que estão embutidas no Salmo 37. Cada verso do Salmo 37 é uma promessa perfeita de Deus para a sua vida. Olha o que está escrito no 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Vale a pena você servir a Deus com sinceridade, com retidão e com lealdade. Porque quando você serve a Deus com estas características, então a confirmação de Deus, ela vem sobre a sua vida. A Bíblia fala que o Senhor elogiou Daniel, dizendo, Daniel, homem muito amado. Mas Daniel fez por onde para ser chamado de homem muito amado? Nós, queridos irmãos, nós precisamos ter as características do verdadeiro cidadão do céu. Sabe qual é o salmo que fala sobre o verdadeiro cidadão do céu? É o salmo de número 15. O salmista vai narrar dizendo, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, aquele que pratica justiça, aquele que fala verazmente segundo o seu coração, este habitará nos céus de glória. Então, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se, ou seja, Deus tem prazer nos caminhos desse homem. Somente 3 homens na Bíblia alcançaram o testemunho infalível: Noé, Jó e Daniel. Deus disse assim, ainda que se eu destruísse a terra e tivesse Noé, Daniel e Jó, eu pouparia somente as almas deles, por amor a eles, e o restante não. Por quê? Foram homens que andaram com retidão, homens que praticaram a justiça, homens que andaram com Deus. Glória a Jesus. No verso 24, o salmista vai dizer, ainda que caia, não ficará prostrado. Ainda que o homem caia, ele não ficará prostrado. Por quê? Porque foi Deus quem te chamou. Então, ainda que você caia, você não ficará prostrado. Sabe por quê? Porque as promessas infalíveis de Deus estão derramadas sobre a sua vida. Você está debaixo de grandes promessas da parte do Senhor. Então o Senhor está falando, ainda que caia, você não ficará prostrado. O homem está sujeito a cair. Mas Deus é Deus que levanta e que sustém o homem quando ele cai. A Bíblia fala no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16, que o justo cairá 7 vezes. Se cairá 7 vezes, ainda se levantará. Então nessa última hora, Deus lhe conta contigo em pé, de cabeça erguida, marchando, fazendo a obra de Deus, atendendo o chamado do Senhor e debaixo de um propósito
de Deus sobre a sua vida. O salmista vai dizer, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Aqui está o segredo de um vencedor. Quando a mão de Deus está estendida sobre a vida daquele que confia verdadeiramente nele, algo de extraordinário acontece sobre nossas vidas. Sabe por quê? Porque é a mão do Senhor. Quando a mão do Senhor está estendida sobre a sua vida, nada consegue te deter, nada consegue te paralisar da vocação celestial de Deus sobre a sua vida. A mão de Deus, ela está estendida sobre a sua vida nesta tarde, nessa noite. Você que está me assistindo nesse momento, eu vou repetir, a mão de Deus está estendida sobre a sua vida. Sabe o que Isaías vai dizer no capítulo 59, verso 1? Ele vai dizer assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que o Senhor não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que o Senhor não possa ouvir. Então as mãos do Senhor estão estendidas nessa noite sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua chamada, sobre a tua vocação, sobre o teu ministério. Sabe o que o profeta Ezequiel disse no capítulo 37 do seu livro? Ele falou assim, eis que o Senhor me levou e me colocou no meio de um vale, e a mão do Senhor estava sobre mim. Nesta noite, a mão do Deus de Israel está estendida sobre a sua vida. E quando a mão de Deus está estendida sobre nossas vidas, a vitória é certa. Por quê? Porque a Bíblia fala em Provérbios 21 e o verso 31. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Para concluir a nossa fala, para terminar a nossa reflexão do Salmo 37, no verso 25, o salmista vai dizer, fui moço, quer dizer, eu fui jovem, e agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha que interessante. O salmista, ele está descrevendo de um extremo ao outro, desde a sua juventude à sua velhice. Ele está dizendo, eu nunca vi. Ô salmista, o que é que você nunca viu? Aí ele disse, eu nunca vi o justo desamparado. Ô glória! Amados irmãos, vale a pena praticarmos a justiça. Vale a pena servirmos ao Senhor com lealdade, porque o justo, ele nunca é desamparado. O Senhor não desampara o justo em momento algum. Foi Jesus quem disse na sua palavra, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Consolador. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então o justo, ele não é desamparado. E em Malaquias 3,18, o profeta Malaquias vai dizer, e outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Então o salmista disse, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão, ou seja, o justo não precisa pedir esmola. Por quê? Porque Deus, ele cuida do justo muito bem. Como eu já disse, um Deus que cuida dos lírios dos campos, um Deus que cuida das aves, dos pássaros, quanto mais você. Você está debaixo do cuidado de Deus. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, meus queridos irmãos, fique com esta palavra de reflexão, uma palavra de ensinamento, uma palavra de despertamento, uma palavra de motivação espiritual para a sua vida. Salmos de número 37. Confia no Senhor
e faz o bem, e verdadeiramente serás alimentado. Aí depois ele disse, deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Aí depois ele disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E para terminar, nós falamos sobre o 23 ao 25, quando ele disse, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão forte. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem tampouco a sua descendência a mendigar um pão. Então, nessa tarde, você está debaixo das ricas e infalíveis promessas de Deus. Não desista da caminhada, não desista da jornada. A sua cruz pode até estar pesada, mas tem gente que carrega e está carregando uma cruz mais pesada do que a sua. Faça como Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Canaã é logo ali. Os céus não é de mão beijada, é tomado à força. Dia após dia, matando leão, matando gigantes, olhando para Jesus de Nazaré, que é o autor e consumador da nossa fé, confiando nele, entregando a tua vida a ele e acreditando que as promessas dele sobre a sua vida são infalíveis, porque Deus é fiel. A Bíblia fala que ainda que nós sejamos infiéis, todavia Deus permanece fiel. Queridos, que Deus vos honre, que Deus vos abençoe. Fique com esta palavra, recebe a minha paz, recebe o meu abraço no nome precioso do Senhor Jesus. E não se esqueça que você nasceu para brilhar, você nasceu para influenciar, você nasceu para fazer a diferença. Não dê ouvido às críticas que falam a respeito de você. Sabe que você nasceu para fazer a diferença. E as promessas de Deus vão se concretizar sobre a sua vida para a glória